A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a atuar também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui reunidos para estudar o Evangelho de Jesus com muita alegria no coração. Então vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa. Hoje falando sobre os autores dos Evangelhos. Dúvidas? Entre em contato conosco através do WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 99932 7758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Diga que é feliz. Force o íntimo, se preciso, e fale com convicção, sem temor e sem descrença. Não aceite que somente os outros sejam felizes, ou que eles tenham mais do que você razões para alegrias. Considere-se feliz, porque felicidade é igual à sua, não há, pois ela nasce das suas conquistas, dos seus valores, dos seus esforços, da luz que você acende dentro de si. Afugente às ideias infelizes, você se torna feliz ao pensar sinceramente na felicidade. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre os autores dos evangelhos. Terminamos ontem o programa falando do evangelista Marcos. Ele é filho de Maria Marcos, sobrinho de Pedro. Pedro era irmão de Maria Marcos, também primo de Barnabé. Ele fazia as viagens missionárias com Paulo de Tarso. Como disse, ele não conheceu Jesus enquanto aqui, no planeta, mas através dessas informações ele escreve o Evangelho segundo Marcos. E aí diz que Marcos teria redigido o seu texto em Roma, que os historiadores que defendem esse ponto de vista se fundamentam nos seguintes indícios: na questão sobre o divórcio, que é um problema que afligia apenas os romanos da época. Então entende-se que ele estava em Roma naquela época. E de lá ele escreveu. Na utilização de palavras latinas como centurion, que significa centurião, também ele estava ali com influência do latim, embora ele tenha escrito em grego. Tá? O pretório, nós falamos sempre aqui no programa dos pretorianos, que eram fiéis aos governadores, como Pilatos, ao imperador Tibério César. Também pretorium, que significa um tribunal, mas pretório está em latim. E entre outras, ele também escreveu o nome latino para designar moedas, ou óbolo, ofertado pela viúva. O óbolo também é uma palavra de origem latina. Então, ele foi influenciado pelos romanos. Tudo leva a crer que ele escreveu lá o Evangelho. O Evangelho de Marcos quer mostrar que Jesus é o Messias prometido, aguardado pelos judeus. Tem como escopo apresentar Jesus como Filho de Deus.
Está em Marcos, capítulo 1, versículo 11. Sua condição divina, demonstrando que os milagres realizados por Jesus asseguravam ser ele o Messias prometido. Esclarece também que Jesus é recebido favoravelmente pelas multidões, mas que seu messianato, humilde e espiritual, decepciona e diminui a expectativa popular. Porque Jesus falava as verdades que tinham que ser ditas, né? E nós precisamos ouvir. Mas isso, de alguma maneira, os grandes das religiões tradicionais sentiam-se ofendidos. E daí a perseguição implacável em cima do mestre Galileu. Como falamos já em outros programas, ele foi condenado, na verdade, pela sua raça, pelo seu povo, né? Porque os romanos não encontravam nenhum crime nele, mas nada justificava aquilo. Mas eu não encontro nada nesse justo para condená-lo, assim falando Pilatos. E eles crucificam, né? Eles apelaram que Pilatos ia realmente não dar mais sequência àquilo e libertar o Cristo. Eles apelaram para César, que era Tibério César, o imperador da época. Pilatos, temendo, né, a condenação do imperador, disse assim: lavo minhas mãos. Foi culpado? Sim, porque ele tinha autoridade para negar, mas a pressão popular era intensa. Ou seja, os judeus condenaram o Cristo à morte. Na verdade, eles queriam apenas mudar os papéis, ou seja, inverter os papéis, colocar os romanos sob seu jugo, continuar de mesmo jeito a escravidão, porém o contrário. Isso é muito relativo, é uma coisa que eu vou deixar aqui como exemplo para as senhoras e senhores. Nós temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, o Velho Testamento, respeitamos a história, a saga do povo judeu. Tudo foi escrito por eles, né? Então são tendenciosos a falar de um povo eleito e o restante da humanidade ignorada. Aí eu vou dar um exemplo assim. Quando o exército romano invadia as terras dos outros países, dominavam e escravizavam seus povos, era a expansão romana, porque foram escritos para os romanos, então a expansão romana. Quando os bárbaros tomavam as terras de volta, que na verdade pertenciam a eles, aí estava lá escrito invasão bárbara. Como que a história, você tem que entender nas entrelinhas quem escreveu e para quem escreveu, para o entendimento de quem. Então nós temos que ficar muito atento com relação a essas coisas. Por isso que eu sempre falo, não faça interpretação literal. Procure o cerne da questão. Vai nas entrelinhas, né, para compreender. No propósito de nos apresentar Jesus como Filho de Deus, incompreendido e rejeitado pelo povo, Marcos se preocupa menos em explanar o ensino do Mestre, fazendo poucas referências aos seus ensinamentos. Em linguagem popular, de estilo vivo, os textos de Marcos deixam de lado o que interessa apenas aos judeus, focalizando também os interesses dos pagãos recém-convertidos na fé após a morte de Pedro e Paulo, entre os anos 62 e 63. Na verdade, Paulo foi um pouco mais, né? Em 67, na Via Ápia. No entanto, há no Evangelho de Marcos explicações que nem mesmo os gentios compreendiam, como capítulo 3, versículos 17, 5, 41, 7, 34, com relatos de costumes judaicos. E isso não fazia parte, né, do paganismo, eles não compreendiam. O autor faz poucas referências ao Antigo Testamento. Destaca as várias emoções dos personagens. O ponto culminante do seu evangelho é a confissão de Pedro em Cesareia. Está em Marcos capítulo 8, versículo de 27 a 30. E a resposta do Cristo, que não declarara antes ser o Messias, por causa do falso conceito de libertador temporal, atribuindo ao enviado de Deus. Alguns autores afirmam que Marcos usou este segredo messiânico para evitar explicações embaraçosas sobre o fato de ter o Cristo morrido da forma como morreu, como deveria, no entender dos judeus, ser o libertador de um povo. Por isso, até hoje, eles não aceitam, né, o cristianismo lá, que eles acreditam que o Messias ainda virá e colocará parte da humanidade sob seu jugo, né, fazendo deles povo totalmente poderosos. Enfim, não é por aí, não é essa linha de raciocínio. Jesus
Diz que nós somos todos irmãos, né? Filhos de um mesmo Pai. Ensinou-nos a amar o próximo, independente de crenças religiosas. A tradição diz que a casa citada em Atos dos Apóstolos 12:12 pertencia a Marcos, e é a mesma em que foi celebrada a última ceia de Jesus, em Marcos capítulo 14, versículo 4. Então foi na casa de Maria Marcos, a sua mãe. Ele era recém-nascido, certamente, né? Porque ele não teve, como eu disse, ele não teve contato com Jesus. Mas foi na casa dele, ou seja, a mãe dele, irmã de Pedro, né, já cedia a sua casa, que nós chamamos de eclésias antigamente, núcleos que liberava para se falar do Evangelho. Supõe-se também que o jardim de Getsêmani lhe pertencia, que ele, Marcos, era um homem do cântaro, sendo igualmente o jovem nu, retratado unicamente em seu Evangelho. Marcos acompanhou Pedro e Barnabé na primeira viagem dos apóstolos gentios, de Jerusalém a Antioquia, está em Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículo 3, mas não completa a viagem voltando a Jerusalém. Com Barnabé foi a Chipre, Atos dos Apóstolos, todavia permaneceu mais tempo com Pedro, servindo de intérprete e de secretário, tendo participado de trabalhos missionários no Egito, e morreu vítima de martírio, como todos eles, né? Com exceção de João. Então nós entendemos que Marcos passa suas informações no Evangelho, colhidas principalmente por Pedro, né, seu tio. E, como já estudamos, foi ele o autor do primeiro Evangelho e não Mateus, como nós até então tínhamos esse entendimento. Na verdade, ele escreveu primeiro do que Levi. O Evangelho segundo Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito entre 80 e 100 depois de Cristo. Seguramente foi depois de 70, após a destruição de Jerusalém e posterior ao Evangelho de Marcos. O texto conhecido nos dias atuais surgiu na Palestina, escrito em grego, em bom estilo literário para leitores da língua grega. Posteriormente foi traduzido para o latim, a Vulgata, e alguns estudiosos acreditam que o texto original de Mateus foi escrito em aramaico, mais tarde traduzido para o grego. Se efetivamente esse texto existiu, foi perdido. E as linhas gerais da vida do Cristo encontradas no Evangelho de Marcos são reproduzidas no de Mateus, mas segundo um novo plano, porque os relatos e os discursos se alternam. Por exemplo, em Mateus, o capítulo 1, versículo 4, ao relato da infância e início do ministério de Jesus. Já em Mateus, capítulo 5, versículo 7, vem discurso, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças e a entrada do reino. Aí, no tempo que foi escrito, a igreja cristã já ultrapassaram os limites de Israel. Mateus foi um dos apóstolos e testemunha de vários acontecimentos. Cobrador de impostos para o Império Romano, era menosprezado pelos judeus porque consideravam impura a sua profissão. Foi o apóstolo mais intelectual do grupo dos 12, né? Percebe-se que o seu evangelho era o de um cristão vindo do judaísmo, conhecedor das escrituras, fiel à tradição. E Mateus escreve entre os judeus para judeus, procurando defender a tese de que Jesus era o Messias previsto nas escrituras. Então, a sua origem judaica fica evidente quando ele emprega, por exemplo, a expressão reino dos céus, em lugar no reino de Deus, já que o nome Deus não era pronunciado pelos judeus. Então, a narrativa do texto de Mateus dispensa explicações sobre os costumes judaicos, por serem considerados corriqueiros e do entendimento dos seus compatriotas. Na composição literária do seu evangelho, o autor empregou como fontes o Evangelho de Marcos, que foi escrito antes, e outros escritos particulares. Então ele fez um trabalho de compilação bastante pessoal. É um texto rico de hebraísmos, adaptando e completando as fontes com os próprios conhecimentos. Mateus é chamado então do homem dos discursos, por ser que mais cita as fontes. Ele mostra então aos judeus que Jesus é filho de Davi e de Abraão. Portanto, o Messias de Israel, que eles estavam esperando, né? Então ele deixa bem claro isso. Jesus era o filho de Davi e de Abraão.
portanto, o Messias esperado. Exorta os fiéis a aceitarem Jesus como o Messias prometido por Deus ao seu povo. E ele se refere constantemente ao Antigo Testamento. Ele fala então na universalidade da mensagem cristã, convidando os judeus e também os não-judeus a aceitarem os seus ensinamentos. Do ponto de vista cristológico, considera Jesus como rei, Messias que foi rejeitado e que criou outro povo, comunidade, que é eclésia, quer dizer, a igreja, né? Emprega o termo Kyrios, que é Senhor, enquanto os outros usam o termo Mestre. Então agora nós vamos ver o Evangelho segundo Lucas. Bom, o médico Lucas era natural da Antioquia, fato que ele cita várias vezes no Atos dos Apóstolos. Não foi discípulo direto de Cristo, ficando isso claro desde o início do seu texto, pois se coloca fora das testemunhas oculares. Então aquele que está relatando, mas não conviveu ou viveu. Utilizou como fontes o Evangelho segundo Marcos, bem como outras particularidades da região onde viveu, incluindo-se nessas últimas documentos da época, testemunho dos fatos ocorridos. Então Lucas também teria recebido esclarecimentos de Paulo, por ocasião de um encontro lá em Antioquia. Paulo fala sobre Lucas nas suas epístolas, naquela Colossenses, capítulo 4, versículo 14, também no Filipenses, no capítulo 24, Timóteo 2, no capítulo 4, versículo 11. Pode-se situar o aparecimento do Evangelho de Lucas entre os anos 70 e 80 depois de Cristo. O mérito particular do terceiro Evangelho ele vem da personalidade muito cativante do seu autor, que nele transparece continuamente. Que Lucas é um escritor de grande talento, uma alma delicada, né? Elaborou sua obra de modo original, com um esforço de informação e de ordem. Aí a gente vai ver no Lucas, capítulo 1, versículo 3, isso. Seu plano reproduz as grandes linhas de Marcos, com grandes transposições ou omissões. Certos episódios são deslocados. Então vamos ver quais seriam esses, porque é para os ouvintes quiserem fazer uma pesquisa, então vou falar bem pausado para que possa ser registrado e tenham condição de ir buscar, né, no Evangelho. Nós temos então isso, os episódios são deslocados, né? Em Lucas, capítulo 3, aí versículo de 19 ao 20. Também no capítulo 4, versículo 16 a 30. No capítulo 5, o versículo de 1 a 11. No capítulo 6, o versículo de 12 a 19. E no capítulo 22, de 31 a 34. Aí vocês vão ter oportunidade de ir lá buscar e ver originalmente o que Lucas trouxe para nós. Seu plano retoma as grandes linhas dos Marcos, com algumas transposições ou omissões. Alguns episódios são deslocados. Então nós vamos ver. No capítulo 3, versículo 19 a 20. No capítulo 4, versículo 16 ao 30. No capítulo 5, de 1 a 11. Então está repetindo. No capítulo 6, de 12 a 19. E 22, de 31 a 34. Então, ora por preocupação de clareza e de lógica, ora por influência de outras tradições, entre as quais deve-se notar a que se reflete igualmente no quarto Evangelho. Outros episódios são omitidos, seja como menos interessante para os leitores pagãos. Aí a referência é Marcos, capítulo 9, versículo de 11 a 13. Ou então seja para evitar duplicatas, como foi em Marcos, capítulo 12, versículo de 28 a 34, em comparação com Lucas, capítulo 10, versículo 25 e 28. Bom, é tido então como um bom escritor, pelo estilo elegante da língua, foi o grego, né, usado no prólogo, considerado um clássico da época. O próprio costume de escrever prólogos, dedicando o livro, era comum entre os grandes escritores.
Então ele corrige o grego de Marcos, substituindo termos vulgares ou banais por palavras eruditas. À vista dos acontecimentos da época, procurou relacionar os acontecimentos narrados com fatos conhecidos da história, obedecendo a detalhes cronológicos. Então, alguns estudiosos procuram ver no seu evangelho um certo olho clínico, por ser ele um médico, né? Mais cientificamente colocado, né? Posições. Vê-se isso, por exemplo, nos episódios da sogra de Pedro, do samaritano, da hemorriça. Lucas nos apresenta Jesus como o Messias dos pobres, dos humildes, dos desprezados, dos doentes e dos pecadores. E a gente pode ver em Lucas, capítulo 19, versículo 10, ele fala em salvar o que estava perdido. Tá? Ele chama atenção, salvar o que estava perdido. Das missões de Jesus colocado por ele. Vamos ver então o Evangelho segundo João. O Evangelho de João só foi escrito em torno do ano 100, depois de Cristo, porque João é o canal de Deus para nos fazer compreender a presença de Jesus, o Verbo divino, né? Esse Evangelho é uma obra unitária. As partes só podem ser compreendidas na sua relação com tudo. Portanto, na leitura da obra, deve-se ficar atento ao seu conjunto, não somente às unidades que a compõem, tomadas isoladamente. O plano que estrutura o Evangelho de João é espiritual, não é histórico-narrativo. Então, bem diferente, né? A pessoa e a obra de Jesus são interpretadas por uma comunidade no seio da sua experiência de fé. Então, a história de Jesus no Evangelho de João ela é apresentada como um drama composto de um prólogo, 2 atos principais e um epílogo. Considerando-se o Evangelho sob essa luz, sua característica distintiva pode ser vista como um ensinamento iluminado. Muito bem, Isa, muito bem explicado essas lições importantíssimas para o conhecimento de todos, né? São dados históricos, pessoais, dos autores dos evangelhos. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. À beira do desânimo. Há dias em que não queremos fazer nada. Acordamos um tanto para baixo. Não sabemos a razão. Tivemos sonhos ruins. Acordamos desorientados. Não dormimos bem. Há dias que parecem parados no tempo. Olhamo-nos no espelho e não vemos nada. Nada além de um rosto cansado, triste. São dias desafiadores, pois fazer as coisas sem vontade de fazê-las é verdadeira tortura. No entanto, esses são dias de autodescobrimento também. Por que nos sentimos assim? O que nos alterou dessa forma? Temos vivenciado muitos dias como este? Ou este é apenas uma exceção? A autoanálise precisa ser uma constante em nossas vidas. Não podemos deixar que as emoções tomem conta de nossa existência. Somos nós que temos as emoções, e não elas que nos têm. Dia ou outro de desânimo é até natural. Estamos em plena batalha, e por vezes precisamos descansar. Porém, lembremos, o desânimo não pode tomar conta da nossa vida. Podemos senti-lo, acompanhá-lo de perto, cuidando como um bom médico que monitora seu paciente. Por mais dura que seja, a reencarnação é oportunidade singular, magnífica, conseguida após planejamento minucioso e cuidadoso por parte das leis maiores. Valorizá-la é lutar contra tudo aquilo que pode vir a sabotá-la e paralisá-la. Amarmos-nos em primeiro lugar, descobrindo-nos cada dia mais lúcidos e gratos por tudo. Os dias atuais nos colocarão diante de muitas beiras. A beira do desespero, a beira da cólera, a beira do desânimo e tudo o que com ele vem. Sábio é aquele que chega na beira, olha para o despenhadeiro,
contempla o horizonte e pode dizer: eu fui o mais forte, sobrevivi mais um dia, cresci mais um dia. Logo estaremos de volta à pátria espiritual, todos nós. Alguns antes, alguns mais tarde. Não sabemos ao certo o dia da partida. Que o desânimo não nos roube um dia sequer até a chegada da grande hora do retorno. Quando nós observarmos a beira do desânimo, aceleremos o passo para a frente, proibindo-nos parar. Oremos, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Façamos algo de bom, além do cansaço em que nos vejamos. Leiamos uma página edificante que nos auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tentemos contato de pessoas cuja conversação nos melhore o clima espiritual. Procuremos um ambiente no qual nos seja possível ouvir palavras e instruções que nos enobreçam os pensamentos. Prestemos um favor, especialmente aquele favor que estejamos adiando. Visitemos um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as nossas. Atendamos às tarefas imediatas que esperam por nós e que nos impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guardemos a convicção de que todos estamos caminhando para adiante através de problemas e lutas na aquisição de experiência. Também de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós, outros, é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. Portanto, meus queridos irmãos, vamos auxiliar os nossos irmãos e não criticá-los. Auxiliá-los sempre nessa jornada evolutiva, uma vez que todos nós somos irmãos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Gratos estamos por poder participar do programa de hoje, né? Fazendo as reflexões sobre os apóstolos, como eles contribuíram, né, para trazer os ensinamentos de Jesus. Então, vamos ficando por aqui hoje, pedindo a Deus que abençoe todos nós e até o próximo programa, se Deus quiser. Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do
que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos